Casos de pessoas desaparecidas costumam seguir um padrão e serem resolvidos rapidamente. Nesses casos, a pessoa desaparece e, graças às evidências coletadas, ela é localizada em poucos dias e devolvida à família. Mas alguns casos são muito mais complexos, pois contêm reviravoltas que ninguém esperava e muitas vezes permanecem sem solução por anos ou até décadas depois do ocorrido. Número 10. Em 1974, Gabriel Caparino, de 40 anos, morava em Yorktown Heights, Nova York, onde trabalhava como executivo corporativo. O desaparecimento dele naquele ano continua sem solução e os investigadores têm ficado frustrados com o caso por décadas. Gabriel era executivo da divisão de café da General Foods. Foi nessa função que ele viajou para Nova Orleans em 1974, mas nunca mais voltou para Nova York e não foi visto desde então. A viagem duraria cerca de uma semana e enquanto ficava no Hotel Intercontinental, Gabriel ligava para a esposa e filhos adolescentes para manter contato. No dia 7 de março, eles conversaram pela última vez e ele disse que estava prestes a sair naquela noite. Ele disse à esposa que iria de carro ao bairro francês ouvir jazz e arrumaria as malas à noite para voltar para casa na manhã seguinte. Não se sabe se ele foi ao clube de jazz, mas é certo que não apareceu para o voo no dia seguinte. Ao verificar o quarto de hotel, a polícia encontrou todos os pertences, incluindo bagagem e presentes para a família. A passagem de avião dele estava no quarto, mas não havia sinal de Gabriel nem pista sobre o que aconteceu com ele. Os 4 primeiros dias de investigação foram inúteis, pois ninguém viu Gabriel na noite anterior ao desaparecimento. Mas, como costuma acontecer, uma pista logo surgiria justamente quando parecia que o caso iria esfriar. 3 pessoas, descritas como hippies e na faixa dos 20 anos, entraram em uma loja Sears, em Nova Orleans, e escolheram roupas e uma câmera para comprar. Quando tentaram pagar com o cartão de crédito, o caixa logo percebeu algo errado, pois era o cartão de Gabriel. Quando pediram um documento, um dos homens apresentou o cartão de seguro Allstate de Gabriel e o caixa aceitou a venda. O carro alugado do homem desaparecido foi achado estacionado em frente a uma escola nas ruas Spain e Rampart, com as chaves na fechadura. Era óbvio que ele havia sido limpo por quem o deixou lá. Foi nesse ponto que a investigação se tornou extremamente complicada. Rumores diziam que Gabriel era espião e recebeu adiantamento de $19 mil no salário antes de ir para Nova Orleans. Também foi especulado que ele tinha casos com várias mulheres, mas depois se revelou que um funcionário da General Foods, que já tinha trabalhado para o FBI, inventou essas falsas alegações e nunca explicou o motivo. As fontes não informam se as 3 pessoas que usaram o cartão de Gabriel foram localizadas, mas acredita-se que não sejam responsáveis por seu desaparecimento. A família dele acredita que ele foi vítima de crime, mas como nenhuma outra informação jamais foi encontrada, a verdade por trás do caso de Gabriel continua sendo um mistério. Qualquer pessoa que tenha mais informações sobre este caso pode entrar em contato com o Departamento de Polícia de Nova Orleans pelo telefone 504-800 e 21-2222. O número do caso de Gabriel é MP 1711. Número 9. Quando Eric Campbell, de 47 anos, sumiu de seu acampamento na Califórnia, em setembro de 2024, investigadores pensaram que ele apenas se perdeu e seria encontrado depois. Mas tudo isso mudou quando foram informados de que ele havia tido um encontro com um urso apenas alguns dias antes. Eric, originalmente de Eureka, na Califórnia, e as fontes não indicam se ele era casado ou tinha algum relacionamento. Sabe-se que ele tinha 2 cachorros e um gato de quem gostava muito. Eric tinha uma condição que causava convulsões se não tomasse a medicação. Quando isso ocorria, ele ficava confuso e desorientado, levando alguns a acreditar que seu desaparecimento foi devido a um episódio médico. Em setembro daquele ano, Eric chegou à região de Patrick Creek, perto do acampamento Shelley Creek, e encontrou um local adequado para montar seu acampamento, logo ao lado da rodovia 199, no condado de Del Norte.
Ele já havia acampado ali várias vezes, então conhecia bem as trilhas e os arredores. Ele levou seus cachorros e gato e ligava diariamente para a família para compartilhar sua experiência na natureza. Mas no dia 16 de setembro, ele não entrou em contato com eles e eles nunca mais ouviriam falar de Eric novamente. A família disse à polícia que falou com ele pela última vez antes das 20 horas daquele dia e, após perder o contato, decidiu procurá-lo. Eles foram a Patrick Creek e acharam o acampamento dele. Nada parecia fora do comum e eles não encontraram sinais de luta ou qualquer indício de crime. As chaves do carro, o equipamento de camping, a carteira de motorista, o dinheiro, os cigarros e o celular dele estavam todos lá. A caminhonete Toyota dele foi achada com o capô aberto, indicando possível problema no motor. Durante a busca, encontraram pegadas de botas em um riacho próximo, mas não foi possível saber se eram de Eric ou outro excursionista. Sem conseguir localizá-lo, a família registrou seu desaparecimento e informou não saber se ele estava com a medicação. Os animais de estimação foram encontrados ilesos e devolvidos à família, que revelou que Eric mencionou espantar um urso antes de desaparecer. O urso se aproximou com 2 filhotes, mas Eric conseguiu afugentá-los jogando pedras. Até hoje, não se sabe se os ursos voltaram ou se causaram o desaparecimento de Eric. Eric tem olhos azuis, cabelo castanho e mede 1,70 m. Ele pesa cerca de 68 quilos e foi visto pela última vez com camiseta verde escura e sapatos de caminhada. Qualquer pessoa que possa fornecer informações sobre este caso deve entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Del Norte pelo telefone 707-46-419-1. Número 8. Entre os casos mais chocantes de desaparecidos estão os que revelam inconsistências nas declarações dos familiares, como Edward Sprinkle Dubs Jr., desaparecido desde 9 de junho de 1981. Na época, Dubs trabalhava na Hayes Williams Incorporated, uma empresa de relações públicas localizada na Madison Avenue, em Nova York, como vice-presidente. No dia em questão, ele saiu do escritório por volta das 17h05 e foi visto saindo do prédio, presumivelmente por outros funcionários da empresa. Na tarde seguinte, ele tinha uma reunião de almoço marcada e, ao contrário do seu comportamento habitual, não apareceu. Seu chefe se preocupou, pois Edward era sempre pontual e profissional. Assim, foi registrado como desaparecido. Nos 3 anos em que trabalhou para a empresa, ele nunca se atrasou e nunca perdeu nenhum dos seus prazos de entrega de textos. Por isso, seu sumiço repentino preocupou muito e a polícia logo iniciou a investigação. A investigação resultante levou a polícia por um rumo que a polícia jamais imaginaria. Edward era muito meticuloso e organizado, por isso foi preocupante encontrarem seus 2 cachorros sozinhos no apartamento. Descobriu-se que ele emprestou o carro ao namorado, Michael, com quem morava, mas o chefe de Edward disse que ele planejava terminar o relacionamento antes de sumir. Alguns acham que Michael se envolveu no caso de Edward, mas isso nunca foi provado. Michael afirmou que deixou Edward na estação de trem de Bethel no dia 9 de junho e que falou com ele ao telefone às 16 horas naquele dia. Ele deveria voltar às 19h30, mas não estava na estação quando Michael foi buscá-lo. Muitos relataram ter visto Edward no trem, mas não lembram onde ele desceu ou o horário. O carro dele foi achado abandonado 2 vezes após o sumiço, e Michael depois confessou ter falsificado a assinatura de Eric para sacar cheques. Ele admitiu ter mentido à polícia sobre sequestro e agressão após o sumiço de Edward, dizendo que só fez isso porque estava cansado dos interrogatórios. Após a entrevista, Miguel saiu do estado para Nova York. Em 6 de julho, uma pessoa achou sua bolsa de couro com um livro de registros na Grand Central Terminal e foi constatado o sumiço de itens valiosos na casa de Eduardo. Acredita-se que Michael vendeu essas peças, como porcelana fina e alguns móveis, mas nunca se provou sua responsabilidade.
Até hoje, não se sabe se Edward sumiu em Connecticut ou Nova York, mas alguém usou seu cartão para reservar um voo de Nova York a Los Angeles em julho. Quem souber algo sobre Edward ou puder ajudar a esclarecer o caso, deve contatar o Departamento de Serviços Policiais de Newtown pelo número 203 4265-841. Número 7. O desaparecimento de Judith Threlkeld, de 22 anos, frustrou família e investigadores por anos, pois ela sumiu em local movimentado com muitas pessoas presentes, mas ninguém sabe o que ocorreu. Judith era a única garota entre seus irmãos, e sua família a descreve como alguém que preferia ficar em casa a sair com os amigos. Ela pouco se interessava pelos hobbies do irmão e costumava andar por Silver Creek, em Nova York, pois não tinha carro. Era exatamente isso que ela estava fazendo no dia do seu desaparecimento, 8 de março de 1976. Danny, irmão dela, disse à polícia que dirigia pela Central Avenue quando viu Judith voltando para casa a pé e parou para oferecer carona. Ela recusou educadamente, disse que preferia terminar a caminhada e Danny foi embora. Ela acabara de ir à biblioteca Anderson Lee. Ficava a 2 quarteirões da casa dela, na Avenida Jekyll, mas ela nunca chegou. Mais tarde, a família ficou preocupada ao não encontrá-la e a registrou como desaparecida no Departamento de Polícia de Silver Creek, hoje extinto. Diversos relataram tê-la visto antes de Danny oferecer carona, mas depois ela sumiu como se tivesse desaparecido no ar. Sem avanços no caso, a família contratou um detetive particular que buscou mais pistas, mas não encontrou nada. Anos depois, o arquivo original do caso Judith foi destruído com o fim do departamento de polícia, e só um membro da família já falecido sabia o nome do detetive particular. O caso dela chamou a atenção do departamento do xerife do condado de Chautauqua, e mais tarde um registro do caso dela foi encontrado nos arquivos de um homicídio não relacionado. Os investigadores afirmaram que estão ansiosos para falar com o motorista de caminhão basculante que estava na área na época do desaparecimento de Judith. Eles querem entrevistar quem trabalhou no departamento de polícia de Silver Creek e o detetive particular do caso, mas ainda não conseguiram. Com o tempo, a família de Judith faleceu, mas os parentes restantes estão desesperados para saber o que houve com ela e pedem que qualquer um com informações avise a polícia. Quando foi vista pela última vez, ela vestia camisa caqui, jeans, suéter azul, casaco de camurça azul marinho e botas marrons. Ela tem cabelo castanho e olhos azuis, media 1,80 m na época e pesava cerca de 59 quilos. Se você ou alguém que você conhece tiver qualquer informação sobre onde Judith possa estar, por favor entre em contato com o departamento do xerife do condado de Chautauqua pelo telefone 7167-534-232. O número do caso dela é MP 93325. Número 6. 2 pessoas foram presas pelo desaparecimento de Philip Medlock, de 34 anos, que possivelmente foi vítima de crime e não está mais vivo. Ele desapareceu de sua cidade natal, Lincoln, Nebraska, em junho de 2017 e não foi localizado desde então. No dia 28 de junho daquele ano, Philip parou de se comunicar repentinamente com seus amigos e familiares, o que eles acharam muito estranho. Ele fez comentários preocupantes nas semanas anteriores e, ao não voltar para casa como previsto, sua família ficou preocupada com seu bem-estar. Seu irmão registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida em 10 de julho, pois ele estava sem contato por quase 2 semanas e ninguém conseguia localizá-lo. A polícia soube que Felipe disse temer por sua vida antes de desaparecer. A família relatou que, após retornar da República Dominicana, seu comportamento mudou. Ele contou à família que, na viagem, conheceu uma mulher e decidiu, de forma estranha, enviar dinheiro para ela comprar uma casa. O que mais preocupou a família foi que Felipe pegou $2.000 emprestados de membros de gangues na Califórnia e não tinha como pagar a dívida. Ao voltar, acreditou que viriam atrás dele e decidiu procurar onde se esconder.
Ele pediu à ex-namorada para ficar na casa dela por um tempo, pois temia pela própria vida. Acrescentou que recebia mensagens estranhas de números desconhecidos no celular. As mensagens tinham fotos da antiga casa, o que lhe causou muita ansiedade. Na época, ele foi ameaçado pela família de outra mulher que dizia que Felipe era pai do filho dela, o que ele negou. A investigação resultante levou a polícia a acreditar que dois homens, Dominique G. Aguirre e Paul A. Clark, eram responsáveis pelo desaparecimento de Felipe e eles foram localizados e detidos. A teoria é que encontraram Felipe e o agrediram devido a uma dívida não paga. Acredita-se que ele foi levado a vários lugares e, após a morte, o corpo de Felipe foi levado a uma fazenda, onde tentaram ocultar o crime. Os suspeitos foram acusados de agressão em primeiro grau e tentativa de sequestro, e agressão e acusações relacionadas a armas, respectivamente. Aguirre se declarou culpado e Clark apresentou uma declaração de não contestação. As acusações de homicídio foram retiradas por falta de provas sobre a morte de Felipe, mas ambos ainda foram condenados a 60 a 80 anos de prisão. Eles também informaram onde ficava a fazenda, que foi vasculhada sem sucesso. Felipe segue desaparecido e sua família está desesperada por um desfecho. Eles pediram que qualquer pessoa que tenha informações adicionais sobre o caso de Felipe entre em contato com o Departamento de Polícia de Lincoln pelo número 402-441-7718. Número 5. Chelsea Cole, de 25 anos, é uma das várias mulheres que desapareceram na região sul de Ohio em 2017. As autoridades disseram que muitos desses casos foram causados pelo aumento do comércio de substâncias ilegais na região na época. Alguns casos acabaram tragicamente com pessoas desaparecidas, encontradas mortas. Outros foram negligenciados ao presumirem que haviam apenas se mudado ou optado por não voltar. Pouco antes de Chelsea desaparecer, ela perdeu o pai, que faleceu após usar uma substância ilegal. A família dela afirmou mais tarde que isso, naturalmente, teve um efeito profundo sobre ela e que ela começou a ter dificuldades emocionais. Infelizmente, ela também usou substâncias ilegais e sua vida começou a desandar, apesar do apoio dos familiares restantes. Ela começou a se associar com um grupo perigoso de pessoas e, segundo fontes, chegou a trabalhar nas ruas em alguns momentos para conseguir dinheiro e sustentar seu vício. Ela passou a entrar em contato com seus entes queridos com menos frequência, o que causou muita preocupação a eles. Meses antes de desaparecer, Chelsea registrou o roubo de seu carro à polícia, mas não se acredita que isso tenha ligação com seu sumiço. Depois disso, ela se mudou para Miamisburg e a família disse à polícia que ela foi morar com um homem mais velho, que nunca conheceram. Eles morariam em uma casa na Lower Miamisburg Road, tornando ainda mais difícil contatá-la. Em setembro daquele ano, a mãe de Chelsea registrou seu desaparecimento e disse que não tinha contato com a filha há meses. Foi então que veio à tona que ninguém via Chelsea desde junho ou julho daquele ano, e uma busca foi organizada. A mãe de Chelsea sabia que ela queria muito saber o resultado da autópsia do pai, um dos principais motivos pelos quais ainda falava com a família antes de sumir. Em setembro, os resultados chegaram e sua mãe tentou contato, mas não teve resposta. Como Chelsea foi a sexta mulher a desaparecer nessa área em um período de 18 meses, a polícia levou o caso a sério e decidiu conversar com o homem com quem ela estava morando. O nome dele não foi divulgado, mas ele parou de colaborar com os investigadores, provavelmente por envolvimento com substâncias ilegais. Foi anunciado que uma pessoa de interesse foi identificada, mas o nome segue em sigilo enquanto a investigação sobre o caso de Chelsea continua. A propriedade onde ela morava foi vasculhada por 3 dias e, segundo a polícia, algumas evidências foram encontradas, mas sua natureza ainda é desconhecida. Várias teorias surgiram neste caso, incluindo a sugestão de que Chelsea foi vítima de um assassino em série que estava atuando na região na época. Muitos acham que o homem com quem ela morava sabe mais do que diz e pode ser a pessoa de interesse citada antes.
A investigação sobre este caso continua, mas não surgiram novas pistas e o destino de Chelsea permanece desconhecido. Ela é descrita como tendo cabelo loiro avermelhado, olhos azuis, mede 1,68 m de altura e pesa 64 quilos. Ela pode ser reconhecida por uma tatuagem com a palavra Love no quadril e outra de estrelas na lombar. Qualquer pessoa que possa ajudar a localizar Chelsea deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Miamisburg pelo telefone 937866303. O número do caso dela é MP 40215. Número 4. Sherry Smith, mãe de Brian Garrett, desaparecido aos 26 anos, esperou por anos acreditando que o filho ainda estava vivo. Mas em fevereiro de 2025, ela passou a suspeitar que ele fora vítima de um crime e que, na verdade, conversava com outra pessoa o tempo todo. Em junho de 2018, Brian morava em Longview, Texas, quando desapareceu de repente. As fontes divergem sobre a data, pois algumas dizem que ele foi visto pela última vez em dezembro de 2017 e outras em junho de 2018. Estranhamente, ele e sua família moravam todos em Longview, mas nunca viam Brian e só se comunicavam com ele por e-mail. De vez em quando, ele dava notícias para eles e dizia que decidiu ficar na dele por um tempo, embora as mensagens nunca explicassem por que ele achava isso necessário. De vez em quando, Sherry pedia para ele ligar para ela ou mandar uma mensagem de voz para que ela pudesse ouvir sua voz, mas esses pedidos sempre eram respondidos com uma desculpa ou outra. Com o tempo, Sherry suspeitou que algo estava errado e, após 2 anos de e-mails, tinha certeza de que outra pessoa enviava mensagens e que Brian estava com problemas ou era vítima de crime. As mensagens incluíam gírias que Brian normalmente não usava. As frases pareciam estranhas e as respostas dele ficaram mais genéricas ao longo dos 2 anos de comunicação. Ele evitava responder perguntas pessoais e evitava falar sobre as lembranças que Sherry mencionava. Usando metadados, a polícia descobriu que outra pessoa fingia ser Brian para atrasar as investigações sobre seu desaparecimento. Agora acredita-se que Brian perdeu a vida devido a um crime em junho de 2018 e que 4 pessoas, Derek Pope, David Thompson, Joey Rogers e Caitlin Jance Garrett, foram responsáveis por seu desaparecimento. Após as prisões, o grupo afirmou ter enterrado Brian em um local específico após matá-lo, mas buscas lá não encontraram nada. Em 2025, restos mortais foram achados em um veículo incendiado, identificado como pertencente a um dos acusados. Foram recuperadas uma pá, 2 armas brancas e encontrados sinais de decomposição no local. Em fevereiro daquele ano, uma busca em grande escala ocorreu na mata ao longo da estrada do condado número 1591, mas nada mais foi achado. Ainda não se sabe a quem pertenciam os restos mortais achados no carro, pois o teste de DNA foi adiado. A família de Brian ainda espera por um desfecho nesse caso, e qualquer pessoa que tenha mais informações deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Canápolis, pelo telefone 704-920-4000. O número do caso de Brian é MP 88387. Número 3. Em julho de 2016, Cynthia Martinez tinha acabado de completar 26 anos, e alguns dias depois, seus pais decidiram levá-la para uma refeição de comemoração no Denny's, na cidade natal deles, Kaiser, no Oregon. Durante o almoço, ela contou aos pais que planejava ir a uma festa de 15 anos naquela noite, e eles a viram pela última vez quando ela saiu para o evento por volta das 17 horas daquele dia, 15 de julho. A mãe, Angélica, mandou mensagem às 22h30 para saber como ela estava, e Cynthia disse que ainda estava na festa. Ela disse que esperava o bolo ser cortado, e Angélica recomendou que aproveitasse a noite, mas com cuidado. A família planejava fazer uma trilha no dia seguinte, domingo, para comemorar o aniversário de Cynthia. Angélica disse que enviaria uma mensagem para ela às 13 horas após o culto, mas não obteve resposta.
Ela inicialmente pensou que Cynthia dormia até mais tarde após a longa noite de festa. Quando ninguém teve notícias dela, até às 17h30, Angélica ligou para os outros filhos para perguntar se falaram com ela, mas ninguém tinha. Isso deixou a família ansiosa, que procurou a polícia. Porém, como Cynthia tinha 26 anos, houve relutância em tratar como desaparecimento, presumindo que ela quis ficar sem contato por motivos pessoais. O boletim de ocorrência de desaparecimento só foi feito em 17 de julho e uma linha do tempo daquela noite começou a ser montada. Amigos de Cynthia disseram que, após ela mandar sua última mensagem para Angélica, todos foram ao bar Tequila Nights. Angélica e seu marido César foram até o bar e analisaram as imagens das câmeras de segurança daquela noite, que mostravam Cynthia chegando por volta das 23 horas, junto com uma de suas amigas e 2 homens que eles não reconheceram. O grupo ficou no bar por pouco tempo. Depois disso, a amiga de Cynthia e os 2 homens saíram juntos. Cynthia saiu sozinha cerca de 15 minutos depois, mas então voltou para dentro e saiu alguns minutos depois com outro homem. Essa foi a última vez que ela foi vista. Especula-se que o homem ofereceu carona para casa, mas o que ocorreu depois segue desconhecido. Quando não foi possível encontrar mais informações, foi anunciado que uma recompensa de $10 mil está sendo oferecida por informações que levem ao paradeiro de Cynthia. Jaime Álvares Oliveira foi apontado como pessoa de interesse, mas a polícia não disse se ele era o homem com quem ela saiu naquela noite. Investigadores não o encontraram e pedem que quem souber onde ele está, informe. Qualquer pessoa que possa levar a polícia até Cynthia ou Álvares Oliveira deve entrar em contato com a linha de denúncias da polícia pelo número 503-856-3529. Número 2. Inicialmente, acreditava-se que o desaparecimento de Brianna Weber, de 24 anos, seguiria o rumo habitual. Quando detalhes preocupantes do dia do desaparecimento surgiram, os investigadores ficaram preocupados com sua segurança e bem-estar. Brianna foi adotada por seus pais quando tinha 3 anos de idade e aos 16 anos foi adotada por Bob Joe Stone, com quem se mudou para Birch Run, em Michigan. Ela se mudou para a casa do namorado em Flint Township, mas já havia sido casada e tinha uma filha e 3 filhos. A última vez que ela teve contato com alguém foi em 14 de julho de 2017, quando Brianna falou ao telefone com Liza Hulse. Elas falaram sobre a viagem de Brianna a Nova York, onde ela participaria do chá revelação do bebê da irmã. Mas naquela noite, algo deu errado. Brianna e o namorado dela tiveram uma discussão acalorada e ela saiu de casa abruptamente. Depois, ela foi a um posto Marathon, onde câmeras a registraram. Foi lá que testemunhas a viram entrando em um carro, um Pontiac Aztek vermelho, com um homem que sua família não conhecia. Depois, ela foi vista com o mesmo homem em um clube de entretenimento adulto, e funcionários disseram à polícia que ela estava em mau estado. Imagens de câmeras de segurança registraram Brianna novamente naquela manhã, por volta de 2h45, em um posto de gasolina Mobile, na rua South Saginaw, em Flint. Nas imagens, ela parece estar ansiosa e os investigadores notaram que ela havia sofrido um ferimento no braço direito. Ela cambaleou e precisou se apoiar nas prateleiras para ficar de pé. Ela saiu do posto e caminhou ao norte, na Saginaw Street, mas o homem no Pontiac decidiu ir para casa, não foi atrás dela e foi embora. O que antecedeu o avistamento permanece um mistério, pois Brianna não voltou para casa e não foi vista ou ouvida desde aquela noite. O namorado disse que discutiram porque a casa não tinha água encanada, impedindo os filhos de Brianna de visitá-la. Durante a briga, ela machucou o braço. O homem no Pontiac foi localizado e afirmou que ela lhe pediu uma carona até um restaurante, mas eles decidiram parar no clube mencionado anteriormente, onde ela já havia trabalhado. O celular dela foi achado no carro 6 dias após o sumiço, e a bolsa acabou sendo encontrada em uma vala perto de sua casa. O homem foi inocentado de todas as suspeitas, e o caso de Brianna teve muito pouco progresso nos anos que se passaram, já que nenhuma nova informação veio à tona e nenhuma nova testemunha apareceu.
Ela tem cabelo castanho que estava tingido de vermelho na época e olhos castanhos. Ela mede 1,75 m de altura e pesa cerca de 59 quilos. Ela foi vista pela última vez com camisa creme, leggings pretas e chinelos. Qualquer pessoa que saiba onde Brianna possa estar ou que saiba o que aconteceu com ela deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Flint Township pelo número 810-600-3250. O nome dela é Brianna e o número do caso é MP 39.280. Número 1. Cecília Cabrera, de 31 anos, está desaparecida de Lemoore, Califórnia, desde 9 de junho de 2016. Apesar da condenação do marido pela morte dela, o caso segue parcialmente sem solução, pois ela nunca foi encontrada. O caso dela começou de forma desconcertante quando a Patrulha Estadual da Califórnia recebeu uma ligação sobre um carro em chamas em um pomar perto de Goshen. Depois, confirmou-se que era o Chevrolet Malibu cinza escuro de Cecília, mas ela não foi encontrada no carro nem perto dele. Imagens de segurança depois mostraram Cecília saindo do cassino Tashi Palace, em Lemoore, pouco antes da 1 da manhã naquela madrugada. Sem conseguir contato, abriram um caso de desaparecimento e a polícia passou a investigar pistas sobre o sumiço dela e o motivo do carro ter sido achado ali. O que se seguiu foi uma série complexa de eventos. Veio à tona que Cecília era divorciada do marido há anos e se casou com Francisco Valdívia. Curiosamente, eles não moravam juntos porque ele tinha outra namorada. Cecília sabia do acordo, mas parece ter chegado ao limite e disse a uma amiga que pensava em terminar o casamento. Ela disse que falou com Valdívia sobre isso, mas ele não aceitou que ela se separasse dele. A amiga também disse que Cecília e Valdívia foram juntos ao cassino naquela noite, algo incomum, pois nunca saíam juntos à noite. O que aumentou ainda mais a preocupação foi o fato de que ela vinha recebendo ligações ameaçadoras algumas semanas antes de desaparecer, embora não tenha dito de quem eram essas ligações. Durante a investigação, descobriram que Valdívia estava envolvido no tráfico de drogas e foi preso. Ele disse não ter envolvimento no desaparecimento dela, mas depois descobriu-se que era mentira. 6 meses após o desaparecimento de Cecília, Valdívia e sua segunda esposa, Rosalina Lopes, foram detidos e acusados de tirar a vida dela. Foi então revelado que ele havia usado Cecília apenas como um meio de permanecer no país, o que explicava sua recusa em concordar com o divórcio. Apesar de não divulgarem detalhes das provas, a polícia disse que Cecília provavelmente foi morta por causa do relacionamento com Valdívia. Valdívia foi condenado à prisão perpétua por homicídio e incêndio criminoso. Cecília nunca foi encontrada, e qualquer pessoa que tiver informações sobre seu paradeiro deve entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Tulare pelo telefone 55980299400. O número do caso de Cecília é MP5 1157. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos vídeos. Sou Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo.